Olá, meu nome é Rielson. Vamos resolver hoje mais uma questão do concurso do Corpo de Bombeiros do Amazonas 2022, da banca FGV. É um concurso de nível médio. É uma questão que envolve conceitos de porcentagem, tá? E porcentagem envolve muito conceito de regra de 3, fração, número decimal. É tudo muito junto, normalmente, nessas questões. Então vamos revisar algumas coisas, algumas ideias antes de começar, para esclarecer um pouco do que a gente vai fazer. Tá? Primeiro, tenha em mente que porcentagem nada mais é que fração. Tá? Porcentagem é um caso especial de fração, que é uma fração de denominador 100, que é muito usada como uma forma de padronizar conceitos de proporção, né? Para facilitar a comunicação. Mas pegando esse 30% aqui, por exemplo, 30% nada mais é que 30 sobre 100. 30 dividido por 100. 30%, correto? E isso é a mesma coisa que escrever 0,3. Ou poderia também botar 0,30, tanto faz, mas esses zeros aqui a partir da direita, né? Depois da última casa decimal com um número diferente, zero não importa tanto. Poderia botar infinitos zeros aqui a partir desse 3 e não ia mudar. Ia ser 0,3 no final das contas. Beleza? Então, é importante ter em mente que isso aqui é tudo igual. E por quê? É bom ter isso esclarecido. Para facilitar os seus cálculos. Quando lhe convir, você usar uma forma ou outra. Nada mais que isso, conveniência. Tá? Para você manipular os números ao seu favor. Beleza? Então, sabendo que isso aqui tudo é igual, você não vai estar cometendo nenhuma incoerência. Você pode simplesmente trocar e escolher da maneira que mais lhe convir na hora de calcular. Outro conceito importante que vai ter aqui é divisão de fração. Se você não lembra, quando você tem uma divisão de fração, vou botar aqui letras genéricas para simplesmente dizer que vale para qualquer número. Claro que no denominador não pode ser zero, né? Porque não se pode dividir por zero. Então, tem a fração A sobre B dividida pela fração C sobre D. O D é uma dificuldade para fazer com o mouse. Qual é a regrinha? Você mantém a primeira fração do jeito que ela está e multiplica, ou seja, inverte a operação aqui. Estava dividindo, multiplica. Multiplica pelo inverso da segunda. Se ele era C sobre D, agora vai ser D sobre C. Beleza? Se fosse um número inteiro, a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho 5 dividido por meio. Eu mantenho o 5 do jeito que ele está. Lembrando que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Qualquer número inteiro pode ser escrito dessa forma. Bota ele aqui e divide ele por 1. Se ficar mais fácil para você, você usa essa forma. E multiplica pelo inverso da segunda, que no caso ali é 2 sobre 1. E vai dar 10. Isso aqui, tá? Mas enfim, essas são as observações importantes a fazer antes de começar o exercício. Se você quiser pausar e tentar fazer agora, fique à vontade. Então vamos lá. Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte, recebeu 54 novos sócios, que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. Tá, então o clube no primeiro ano, ele possuía mais de uma centena de sócios, X. Só sei que é mais que 100, mas ele não falou qual o valor, então no primeiro ano ele possuía X sócios. E no segundo ano, ele recebeu 54 sócios novos
que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. Então, no ano 2, entraram mais 54 sócios, que representavam 30% do número de sócios do ano 1. Ora, ano 1 era X, então no ano 2 entraram tinham X, né, do ano 1, e entraram mais 0,3x, que ele falou que são 54, corresponde a 54 sócios. Beleza, terminou o ano 2. No ano seguinte, no ano 3, o clube recebeu novamente mais 54 novos sócios. Beleza, então no ano 3, ele recebeu mais 54 novos sócios. Então ele tinha x mais 0,3x, que na verdade é a mesma coisa que 1,3, né? Imagina que eu tenho um 1 aqui, ó, um elemento neutro na multiplicação. Multiplicar por 1 não muda o valor da conta, por isso que normalmente a gente oculta, a gente não escreve 1x, porque não muda nada. Mas se facilitar a visualização para essa operação que eu vou fazer, ó, eu tenho 1 aqui, mais 0,3, sendo multiplicado pela mesma coisa, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, tá? Então, isso aqui representa a quantidade de sócios do ano 2. E no ano 3 entraram mais 54. Aí o que ele quer saber? A porcentagem que esses últimos novos sócios, esses aqui do ano 3, representam do número de sócios do ano anterior, do ano 2. Então ele quer saber o quanto em porcentagem o 54 do ano 3, 54 novos sócios do ano 3, representam da quantidade total de sócios do ano 2. Então, o que ele quer é o resultado dessa, o que ele quer é o resultado dessa fração aqui, beleza? É uma proporção isso aqui, 54. Quero saber o quanto isso representa desse valor total aqui, que é o valor de sócios do ano 2. Então, o primeiro passo é encontrar o valor de x. E você pode fazer isso por meio da regra de 3, relacionando as informações que ele deu sobre o ano 1 e o ano 2, porque eles estabelecem uma relação linear aqui. E toda vez que você tem uma relação linear, você pode equacionar isso com uma regra de 3. Então veja bem, x é o número total de sócios do ano 1. Ora, se é o total, então é 100%. Se é 100%, eu posso escrever como sendo um inteiro, certo? 100 sobre 100 é igual a 1. E ele disse, né, que 54 representa 30% desse total. Ora, 30% nada mais é que 0,3. Ok? O algoritmo da regra de 3, você multiplica esses valores cruzados e iguala esses produtos, iguala essas multiplicações. Então, 0,3x de um lado é igual a 54 vezes 1, que eu vou fazer de cabeça e vai dar 54. Quero saber o valor de x, obviamente eu isolo ele. Então, se esse 0,3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, mantendo o sinal, tá? Se ele fosse negativo, ele ia dividindo negativo também. O que eu inverti foi a operação. Só que, lembra que 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10? Então, para minha conveniência, eu vou jogar ele na forma de fração, para facilitar as contas. Beleza? E agora eu tenho uma divisão de fração. X é igual a 54. 54 é um número inteiro, mantém ele assim. Se quiser visualizar mais fácil, bota um umzinho aqui, para não se perder. E multiplico pelo inverso da segunda fração. Se era 3 sobre 10, agora é 10 sobre 3. X igual a 540 dividido por 3.
efetuando essa divisão, você vai achar 180. Então, x é igual a 180. E o que isso diz? Bom, me diz o número de sócios do ano 1. Agora eu sei que eram 180. E agora eu sei também, principalmente, o número de sócios do ano 2, que é 180 mais os 54 que entraram. Lembra que ele falou que esse 0,3x, esse 30% de x, 30% em relação ao ano 1, representam 54 novos sócios. Então, para descobrir o número de sócios do ano 2, basta que eu some 180 com 54, que vai dar 234. Pronto. Agora chego na última parte do exercício, que é calcular o valor da proporção do número de sócios que entrou no ano 3, número de sócios novos que entraram no ano 3, em relação ao número total de sócios do ano 2, que são 234. E eu tenho essa conta aqui, beleza? Agora, eu armo a divisão e calculo? Não. Por quê? Antes, vamos tornar isso aqui uma fração mais simples, né? Vamos ver se dá para simplificar. Porque aí eu vou ter uma fração com números menores, contas mais fáceis, menos chances de erro. Tá? Bom, aqui você pode ir simplificando, tá? Você vê, pô, em cima e embaixo dá para dividir por 2, né? Porque qualquer número par é divisível por 2. Os dois são pares, mas eu vou tentar números maiores, tá? Eu já fiz uns testes e vi que isso aqui pode ser divisível por 9, tanto em cima quanto embaixo. E 54 dividido por 9 vai dar 6. E 234 dividido por 9 vai dar 26. Ainda dá para simplificar por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. E 26 dividido por 2 dá 13. E aqui agora não dá mais para simplificar, né? Agora eu tenho um número primo. O número primo ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então isso significa que eu não conseguiria dividir em cima nem embaixo. Então eu já cheguei numa fração irredutível, fração mais simples possível que eu poderia obter. E essa fração é a mesma coisa que essa daqui, tá? Então, são frações equivalentes. Bom, uma dica: por 2, o critério de divisibilidade é: se o número é par, então eu posso dividir ele por 2, que vai dar um número inteiro. E por 3, como é que eu sei? Simples. Basta que você some os algarismos do número. Por exemplo, 54. Eu somo 5 com 4, dá 9. Se essa soma der um número múltiplo de 3, então esse número é divisível por 3. 5 mais 4 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Logo, esse número é divisível por 3. Aqui é a mesma coisa. 2 mais 3 mais 4 vai dar 9. 9 é múltiplo de 3. Esse número, então, 234, é divisível por 3. Beleza? Agora, eu tenho a minha resposta na forma de fração. Só que na forma de fração eu ainda não consigo identificar quanto representa em porcentagem. Então, eu vou dividir e o valor decimal dessa conta vai me dar o valor em porcentagem. 3 sobre 13. 3 é menor que 13, não dá para dividir ainda. Então, vou acrescentar um zero aqui, até ficar maior que o 13. Pronto, bastou. Botei um zero aqui, tive que botar um zero aqui, então coloco um zero aqui e a vírgula, né? Normal que esse valor vai ser menor que 1, né? Obviamente, porque o numerador é menor que o denominador. Então, vai ser um resultado menor que 1. Então, é 0, alguma coisa. 2 vezes 13 é o mais próximo que chega de 30, vai dar 26, né? 30 menos 26 dá 4. Bota um zero. E agora, o mais próximo para chegar a 40 é 3. 3 vezes 13, 39.
40 menos 39 sobra 1. Pronto. Paro aqui a divisão. Não preciso de mais que isso. Ele quer aproximadamente e aqui já está bem próximo do que eu preciso. Então significa que 3 sobre 13 é igual a 0,23. Então, isso aqui é a mesma coisa que 23 sobre 100. Que é a mesma coisa que 23%. Então, a minha resposta é a alternativa D. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu recomendo muito o curso de matemática básica, uma playlist matemática básica chamada Matemática Zero, do canal do NERC, tá? Concluindo essa playlist, você vai ficar com uma base muito sólida em matemática e muito preparado aí para os concursos da vida. Beleza? Se gostou, se te ajudei de alguma forma, deixa um like, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto e até a próxima aí.